Fala, Fernandão, beleza? Boa noite, tudo bem? Show de bola, tamo junto aí, mais uma live, né, Fernando? Opa, E hoje nós vamos falar sobre permuta. Eu vou começar já, Fernando, com um assunto aqui que quem trouxe ah, foi o Ativamente Próspera, que ele falou que muita gente no mercado está falando sobre concorrência, né? E aí é muito legal falar porque nós, exatamente agora em julho, mês passado, né? A gente atingiu o mês com o maior número de arrematações dentro da comunidade Smart. Pela primeira vez, nós passamos de 1.000 arrematações no mês. Primeira vez. Nunca tinha passado de 1.000 arrematações no mês. Né? Então, assim, isso é uma coisa histórica, né? No mercado como um todo, tá? Ninguém chega nem perto disso, tá? É uma coisa absurda, assim. Se você for olhar esse número é de balançar o mercado de leilões de imóveis. E isso mostra que a comunidade Smart está cada vez mais preparada para arrematação. E preparada por quê? Porque arremata tudo. Sabe arrematar, sabe avaliar desde apartamentos, que são os mais simples, até casas, avaliação de imóveis mais complexos, avaliação de questões jurídicas que podem afastar concorrentes. Então, quando eu vejo pessoas, não me surpreende. Quando eu vejo pessoas da internet falando que está concorrido, a gente já sabe, né, Fernando, que o nível aqui dos martanos é muito mais alto. Então a gente sabe o motivo disso. Quem está atuando aqui na superfície, na maneira rasa, vai sempre ter concorrência mesmo. É a mesma coisa do advogado que é raso, do médico que é raso, né? E quem aqui no leilão de imóvel também é raso, fica preso, né? E não consegue explorar o mercado que é tão lucrativo, né, Fernando? eu vou falar uma coisa, viu? Esse assunto é tão legal, porque o que acontece? Quando chega, é natural, e às vezes a gente nem se ofende mais com isso, porque a galera pensa o seguinte: quando eles vêm aqui na Smart, eles comparam a gente com qualquer outro perfil que tenha na internet, com relação à questão de leilão. Ah, não, porque os outros estão dizendo, porque isso está acontecendo, porque... Não, o nosso mercado é totalmente diferente, o nosso jogo é diferente. E sabe quando que você vai conseguir saber o seu nível de profundidade, o seu nível de profissionalismo nos leilões de imóveis? Pelo custo de oportunidade. Isso é uma coisa que pensei aqui comigo agora. Imagina o seguinte, a gente até fala, a gente tem a calculadora Smart lá, e a gente fala, nem liga para esse negócio de custo de oportunidade. Mas o profissional, ele tem um custo de oportunidade altíssimo. O profissional de leilão, o tubarão do leilão. Por quê? Porque o dinheiro parado na sua conta, e aí entra nessa questão da concorrência e de tudo mais, para a gente é prejuízo. Né? Por quê? Porque todo o meu dinheiro eu aloco aonde? Em arrematações, em leilões. E aí, quando eu estou com caixa, quando eu estou com dinheiro no banco, para mim, eu estou levando prejuízo. Né? Então você vem ali, você sai de uma Selic de 15%, num CDB lá que está te dando 15% ao ano, e você fala, putz, eu estou com dinheiro lá parado. Para mim é prejuízo. Por quê? Porque aqui nos leilões eu ganho muito mais do que isso. Eu faço 30, eu faço 50, eu faço 70, em algumas vezes a gente faz 100. Né? Então, ou seja, na sua média fica lá em cima. O nosso custo de oportunidade é muito alto. Né? Então aí o que acontece? Quando que a gente vai ter esse sintoma se os leilões estão concorridos ou se a situação está difícil para a gente? Quando começar a sobrar dinheiro na nossa conta. Exatamente. Quando sobrar dinheiro, quer dizer que as margens estão reduzidas e a gente não está topando sair de uma renda fixa para arrematar. Mas o que a gente está vendo é um movimento exatamente contrário, né? A gente Tá bateu aqui, ó, todo Ana mundo Paula. nos Olha a Ana Paula tubarões aqui, ó. caçando dinheiro, fazendo assessoria. Gente, eu não tenho dinheiro, e o dinheiro que eu vendo, eu compro de novo. Ou seja, então a gente fala com propriedade, né? Com a nossa autoridade que a gente tem aqui, do dia a dia, da nossa rotina, de que todo dinheiro, toda a venda que é feita, né, naturalmente, na mesma semana, no mesmo mês, ela já é realocada em outra operação. É isso aí, sensacional. E às vezes, meu Fernando, o que, que eu vejo? Esse receio, né, das pessoas, às vezes é só um medo mesmo, né, e crença limitante de todo mundo. É a mesma coisa de alguém chegar e falar o seguinte: ah, eu não vou formar para médico porque médico está concorrido, eu não vou formar para advogado porque advogado está concorrido, né, o mercado de advocacia está concorrido. Final das contas, gente, quem é bom ganha dinheiro em qualquer mercado, tá? Então, assim, é o preparo e o nível de conhecimento que você vai ganhar dinheiro, né? Então, quem está no nível da superfície, que infelizmente é o que a internet hoje virou, né? Você olha aí na internet, vai falar de eu ver outros perfis na internet aí, falando de leilão, é nível da superfície, né? O que eu brinco, né? O Clóvis de Barros, quando ele citou, é o solzinho, não sei o que tal, solzinho, que não sei o que, primeira praça, segunda praça.
É isso que ensinam, né? Mas quando você vai para um nível mais profundo, quem está jogando o jogo de Série A, que é o jogo da comunidade Smart, aí é outro jogo. Aí nós não estamos falando só do mercado de leilão, nós estamos falando de estratégia, de entender o jogo do mercado imobiliário. E aí, meu amigo, aí é outro patamar. E é por isso que a Ana Paula falando aí, arrematamos 2 nesse último mês com lance único. Né? Isso é bem comum dentro da comunidade Smart. Mas enfim, bora lá, bora falar um pouquinho sobre permuta, né? Falar sobre venda, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre permuta, né? Porque a gente sempre fala aqui sobre estratégias para poder viabilizar a venda, né? Então, se eu fosse dizer hoje, né? Muita gente está falando aqui para mim, comentou aqui, muita gente não, teve um comentário sobre concorrência, mas até pegando o gancho. Se eu fosse falar hoje, agosto de 2025, o que é mais difícil, arrematar ou vender? Cara, não tem dúvida nenhuma que agora, nesse momento, tá mais difícil vender por causa da Selic. Tá alta, crédito, liberação de crédito, entrada e tal. Óbvio, tem como sair das operações? Tem, nós vamos falar aqui, por exemplo, essa permuta aqui, ela ampliou a nossa ideia de venda. A gente tinha projetado uma venda a X e vender por mais. Porque a gente viabilizou permuta, mas isso tem um motivo. Porque só a gente aceita permuta no mercado. Então, naturalmente, você torna a sua venda mais elástica. Mas comprar, gente, está muito fácil. Sinceramente, comprar em leilão com margem tá mais fácil que ano passado. Tá mais fácil que ano passado. Então, quando eu escuto alguém falando que está concorrido, eu falo, cara, você não está entendendo nada, você não entendeu nada ainda do mercado. Não criticando quem perguntou, porque obviamente ele está aqui para aprender. Mas quem falou essa mensagem para ele tá mais perdido que segue em tiroteio. Quem está falando que está difícil arrematar, tá mais perdido que segue em tiroteio. Mas, enfim, bora lá então falar um pouquinho sobre permuta, né, Fernanda? A gente, já falando sobre o cenário atual, né, a gente, não que a gente só faça permuta em cenários difíceis de venda. Obviamente, permuta a gente faz quando o negócio é bom pra gente. E pode ser em cenário bom ou cenário ruim de venda. Mas é claro que quando você está num cenário como esse, que já está revertendo, mas realmente de março até agora, agosto, talvez ainda seja o último mês que a gente vai sentir um pouquinho mais, de Selic alta, crédito, bancos liberando crédito só para quem tem rate lá em cima, enfim, entrada maior, tudo isso não tem como negar, dificulta mais a vender. Se tivesse, não tem lógico que dificulta mais a vender. O comprador que podia pagar, antigamente ele tinha lá, ganhava 10 mil, podia comprometer até 3 mil de renda, podia pegar lá 300 mil de crédito. Agora ele pode pegar 250, porque o juro aumentou, porque a entrada dele tem que ser maior, aí ele tem que ter mais dinheiro. Então tudo vai dificultando, naturalmente, essa condição. Mas, como tudo tem saída, se você comprou bem, você já vai colocar lá na frente com uma boa margem, né, Fernando? Então, basicamente é isso, né? A estratégia que hoje a gente tem usado para não só vender imóveis, aumentar a liquidez, porque no imóvel que a gente pega, óbvio que a gente olha a liquidez, e também aumentar a lucratividade, né? Exatamente, porque o que que acontece? Não é que, olha, eu só aceito permuta, pelo contrário, a gente rejeita dezenas de propostas de permuta antes de aceitar uma. Porque cada negócio que vem, cada proposta que é formalizada para a gente, na permuta, e a ideia da live aqui hoje é exatamente levar essa prática para vocês, exatamente como a gente faz isso para vocês, a análise da permuta não é meramente matemática. É você analisar o produto que está entrando, se ele tem mais liquidez ou menos do que seu imóvel, qual é a perspectiva que você tem de transformar aquele imóvel em dinheiro, né? Então você zera uma operação e começa uma nova, né? Então cada proposta de permuta, e aí teve alguém que perguntou aqui, mas só vende por permuta os imóveis de alto valor ou também à vista? Não, já vendemos à vista, Casa do Tamboré foi à vista. Então tem várias e várias propostas que você chega à vista, é aquilo que a gente já falou em outras lives. Na verdade, às vezes não chega no preço que a gente quer. E aí, quando vem dezenas de propostas de permuta, a gente sempre vai analisar qual é a melhor saída. Se faz sentido para a gente estar trocando por aquele imóvel ou não. Se faz sentido aquela volta. Se faz sentido a operação em si. Né? Quais são os termos comerciais, as condições ali para poder viabilizar ou não o negócio para a gente. Que é o que a gente vai passar aqui hoje para vocês.
Tá mudo, Renan. Tem que bater pelo menos umas 350 pessoas aqui. A gente vai, tô com 9 tópicos aqui. Se não bater 350, nós vamos falar uns 4. Não vamos falar os outros 5, não. Nós estamos com 9 tópicos aqui, vamos falar uns 4 aí. Só se bater 350, hein, galera? Então bora compartilhar a live aí. Compartilha com seu familiar, seu amigo, seu grupo de investimento. Compartilha no seu direct. Bora botar a casa cheia aqui, porque é aquilo que eu disse, né? A gente fica mais motivado, não posso negar, quando a casa tá cheia. Não que a gente não vai honrar os 260 que estão aqui, mas não tem como negar que quando a casa tá cheia, a gente fica mais animado, fica mais motivado. Então, bora compartilhar essa live. Senão, eu vou guardar aqui uns 4, 5 tópicos, os restantes a gente deixa para outra semana, né, Fernando? Exatamente, a gente segura também. Isso. Vamos contar, então, vamos dar um caso prático aqui, e aí a gente vai entrando em tópicos aqui, né, e trazendo alguns insights para vocês de como é que a gente analisa uma permuta, tá? Como que a gente analisa uma permuta. O Olavo, já vou até pegar esse gancho aqui, o Olavo falou que tenho percebido que na permuta o imóvel de quem quer comprar vale muito mais do que o que ele quer vender, que eu quero, e o que ele quer comprar vale muito menos. Tem estratégia para blindar isso, tá? Nós vamos falar aqui. Fica tranquilo que é para isso que você está aqui, para você entender como é que funciona essa saída, como é que funciona essa equação, esse jogo de número ali na hora de vender. Mas vamos começar com o nosso caso prático, né? Vamos usar o caso aqui de Tremembé, que a gente teve como sócio a Cris aí, o Renato também talvez esteja aí. Vamos falar um pouquinho sobre como funcionou, como que a gente fez nesse caso de Tremembé, que é um caso curioso, né? Porque a gente vendeu tem 2 semanas e era um imóvel que garrou. É um imóvel que realmente estava difícil de vender. Ele estava na divisa ali de Tremembé com Taubaté, um condomínio pequeno, não estava tendo muita procura. E a estratégia, aí vocês vão entender por que você tem que tomar cuidado até mesmo com a questão do preço que você está anunciando. Porque na hora que você sai na permuta, o preço que você estava ancorado, ele faz muita diferença. É ele que vai permitir, inclusive, que você aumente a lucratividade do negócio. Mas conta pra gente aí, Fernando, aquele imóvel, o imóvel de Tremembé que a gente arrematou, o quanto que a gente pagou, como é que foi a operação, custo total e o racional para a gente pensar uma permuta perfeita, que não foi o que aconteceu, poderia ter sido melhor, em outros negócios a gente fez muito melhores permutas, mas que foi possível naquele negócio para a gente transformar um imóvel que estava com baixa liquidez e transformar em outro com mais liquidez. Fala aí um pouquinho para a galera. Para começar, a origem desse imóvel, né, tava num time 5, se eu não me engano, lá dos Tubarões. A gente estava fazendo análise juntos de edital, e eu falei, peraí, gente, vocês chegaram a ver essa daqui? No mesmo edital tinha essa casa. Soltei lá no time deles, vamos embora pegar essa daqui. E como é que foi? O que era interessante, sabe, gente? Foi um leilão do Bradesco, e constava o quê no site do leiloeiro? Nenhuma foto, nem nada. Condomínio lá em Taubaté, condomínio Jatobá, residencial Jatobá, uma casa com, sei lá, 200 e poucos de área construída e não sei o que, 530 mil de lance inicial. Falei, cara, isso daqui ó, a gente compra de olho fechado. Preço de venda desse daqui lá é no mínimo 1 milhão. Né? Então esse daqui tá bom, vamos pegar isso daqui? Fui lá e peguei junto com o meu time 5 dos Tubarões, eu e o Renan entramos com eles e a gente arrematou essa casa. Na sequência, foi feita a questão do registro e chegamos lá, a casa estava já desocupada, então estava tranquilo nesse sentido, vamos embora dar uma gourmetizada nela aqui. E aí, nesse meio tempo, gastamos ali uns 4, 5 meses de obra, deixamos a casa muito bem arrumada, teve uma disputa, inclusive, com outros esmartanos ali, de 2 lances, exatamente, que foi o Marcos e o Marco e o Oswaldo. E aí, a gente levou a casa e tomamos posse. Fizemos a reforma. Só fazendo parênteses, lá dentro da comunidade a gente tem o Smart Match, para evitar essa concorrência entre os smartanos. Mas o Oswaldo e o Marco tinham acabado de entrar. Eu acho que eles nem sabiam usar ainda o Smart Match, a gente acabou concorrendo com eles, né? Mas daria até para evitar essa concorrência, daria para ter feito uma composição ali e evitar essa concorrência. Mas enfim, caso. Evitava 40 mil ali de disputa. E aí, gente, o que aconteceu? O custo total dessa casa até hoje, né? Então, todas as despesas que a gente fez de reforma, de TBI, de registro, de condomínio, de IPTU, de água, luz, toda a despesa dessa casa, a gente chegou no nosso custo total em quase 720 mil, pouco menos. 720 mil de investimento. E o que acontece? É um condomínio bonito, condomínio legalzinho, a casa é muito boa, né? E aí a gente ancorou o preço dela de venda em 1,297. A gente já falou sobre isso. Primeiro, na nossa viabilidade, qual era o preço de venda? 1 milhão.
Por quanto que a gente largava depois que a gente investiu ali na questão da reforma e levou tudo? Olha, nossa meta aqui é pegar 1,100. Mas por que que eu coloquei um 297? Por que que a gente chegou nesse número, Renan? Por que que a gente chegou? Vamos esperar a galera colocar aí. A gente já falou sobre isso em outras lives. Por que que a gente primeiro joga o preço lá em cima, depois da reforma? A gente, obviamente, faz uma reavaliação da casa de acordo com o mercado. A gente já falou que, normalmente, os imóveis, quando a gente reforma, até mesmo a gente tem uma percepção de que o valor do imóvel que o imóvel fica melhor do que a gente tinha projetado antes. Então, tem uma série de fatores. Mas colocar um preço maior é também uma estratégia para viabilizar a permuta. Então, depois a gente vai falar sobre isso também. Então, basicamente, o que acontece? Quando você coloca um imóvel, você acaba de reformar, você já percebe que o imóvel fica, às vezes, muito melhor. E a gente, por natureza, gente, já falei isso para vocês, por natureza, a gente acaba sendo conservador. Por quê? Porque quando você compra um imóvel numa localidade que você não conhece, é natural que você corta por baixo. Você vai lá e, ó, isso aqui é uma casa dessa, é 1 milhão em qualquer condomínio, mas poderia, depois que você faz a reforma, entende o mercado melhor, coloca ali comparações pós-reforma, e aí você começa a olhar, você vê que sua casa ficou melhor, sua casa tá boa, sua casa poderia ser corada maior. E vem a questão também de facilitar uma negociação numa possível troca, né, Fernando? Exato, gente. E aí vem a questão. Beleza, vamos colocar um 297? Vamos. A gente faz lá um material muito top, começa a fazer tráfego pago, cadastra em todos os corretores especializados da região. O imóvel estava fora das proporções ali da cidade? Até que não, né? Ele não era de longe ele não era o mais barato, mas ele também não estava fora. Esse era o preço exato de mercado que caberia qualquer pessoa que fosse fazer uma avaliação lá. Olha, o imóvel vale isso, né? Vai chegar nesse preço aqui. Então, o que aconteceu? Ele rodou e nesse período a gente ficou lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Deu para contar no dedo, acho que 3, 4 visitas, ou seja, não tinha procura pelo imóvel. E aí, o que acontece com todo mundo que está com o imóvel vendendo? Não, vamos baixar o preço. Vamos baixar várias e várias vezes a gente debatendo sobre isso no grupo. Falei, calma, gente, segura. Eu já falei aqui em outras lives, em várias vezes, às vezes, o nosso comprador ainda nem decidiu que quer comprar uma casa. Né? Então tem essas situações todas. A gente está lidando aqui com o mercado imobiliário. Já falei aqui sobre o nosso custo de oportunidade ser extremamente alto e a gente também tem a metodologia, a gente tem o hábito de que todo o nosso patrimônio está ancorado em imóveis. Então não faz diferença se é esse ou se é um outro. Né? Eu tenho que maximizar o meu lucro nessa operação. E aí você tem margem para quê? Para falar para o corretor, olha, nessa daqui eu te pago 10%, nessa daqui eu te aumento. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Você vai conseguir levar alguém para mim lá? Porque, gente, parte de um pressuposto, eu tenho isso para mim, outras pessoas podem ter outra perspectiva, mas para mim, quem quer comprar uma casa por 1,1 milhão, ela vai olhar de 1,5 milhão. E ela vai tentar usar o 1,1 milhão que ela tem de dinheiro comprando uma casa que vale mais. Isso se aplica, gente, na nossa cultura do brasileiro. Para qualquer coisa. Você vai comprar um carro, olha, eu tenho 100 mil para comprar um carro. Você vai lá olhar os anúncios de 150. Entendeu? É natural, você quer explorar a melhor situação. É o que a gente faz nos leilões, é exatamente isso. Você quer sempre pagar menos, você quer comprar bem. Todo mundo é instruído a isso. Né? Então, naturalmente, não vai ser o preço do seu anúncio que vai impedir o cara de mandar uma proposta menor. Então, se ele estiver interessado no seu imóvel, eu não preciso baixar preço para ele ir lá olhar. Ele vai lá olhar. E aí ele vai falar, eu pago 800, eu pago 500, eu pago 1.000. Né? Ele não vai ficar preocupado com o preço que você colocou no seu anúncio. A proposta vai vir. Se houver interesse, a proposta vai vir, ainda que seja na canela, né? Ele vai fazer a proposta, né? Então ele já está no filtro dele, o imóvel um pouquinho maior. Mas vamos agora organizar as ideias aqui de como é que funciona. Então nós trouxemos aqui um imóvel e depois nós vamos contar os desfechos desse caso. Mas vamos organizar para vocês entenderem o que é uma permuta ideal, tá? O que é uma permuta ideal? Então, esse imóvel, por exemplo, a gente comprou, custo total, a gente comprou por 500 e pouco, mas o custo total dele pós-reforma, hoje, está em 720, quase isso. Então, o
que seria uma permuta ideal para nós? O que vocês acham? Uma permuta em que a gente receba em dinheiro ou financiamento imobiliário os 720 mil, pelo menos, que a gente já investiu. Então, essa é uma permuta ideal. Ou seja, que a gente receba o nosso lucro, basicamente, ele esteja no imóvel que a gente receber de permuta. Então, por exemplo, qual que seria uma permuta ideal nesse imóvel? Receber uns 750 em dinheiro e uns 450, 550 em imóvel. Essa é a permuta ideal. Vai ser sempre assim? Claro que não. Quem dera, né? É aquilo que... outro dia eu brinquei com o pessoal lá na Smart, né? A gente estava discutindo um assunto e o pessoal falou, não, porque a gente vai fazer assim, assim, assado, assim, vamos colocar desse ponto. Eu falei, tem que combinar com os russos, né, gente? Combinar com o comprador. Tem que combinar com o comprador, né? Então não adianta, né? Essa frase, depois eu vou até pesquisar esse negócio de combinar com os russos. É do Garrincha, na Copa 58. O treinador virou para ele e falou o seguinte, olha, você vai chegar na direita, vai driblar 2, 3, vai tocar pro Pelé, o Pelé vai fazer uma tabela com você e depois você vai fazer o gol. Aí, contra a União Soviética, a União Soviética era fortíssima, né? E aí o Garrincha virou pro técnico, professor, você já combinou com os russos? Então, assim, óbvio, né? Nem sempre a gente vai receber a proposta que a gente quer. Mas essa era uma permuta ideal, que é receber o dinheiro que você já investiu, zerar o seu investimento e ficar com o imóvel. O lucro está no imóvel. Então, você ganhou o imóvel. Essa é a realidade, né? Essa é uma permuta ideal, né? E ainda dá para fazer aquele jogo, né? De receber na permuta financiando, né? Você, ao invés de receber o imóvel permuta, você compra financiado, cai o dinheiro na compra lá do seu comprador e ele te repassa o dinheiro. Zero operações que ainda pode rolar aí uma dívida financiada. Essa é a ideia melhor de permuta, né, Fernando? Exatamente. E aí, gente, dando sequência aqui na nossa operação, qual foi a proposta que chegou? Nesse meio tempo, acho que, primeiro, o que a gente recebeu lá foi feedback de corretor. Tá caro, tá caro, tá caro, não, nesse preço você não vende, mas tá bom, traz proposta. Não, mas quanto é que é o mínimo que você aceita? Isso aí é uma outra história também. Todo corretor vai fazer essa pergunta para você. Olha, eu tô com um cara aqui que ele paga 1 milhão. Ah, formaliza a proposta para mim. Aí não chega a proposta formalizada. Ele está te estudando para saber o quanto que ele pode levar isso para oferecer para alguém. Então, jamais caia nessa. O corretor ele vai querer ancorar, saber qual que é o seu limite, para ele trabalhar com o seu limite. Aí ele desconsidera tudo que você construiu lá atrás. Tá? Então, isso daí aconteceu demais aqui nessa casa. Demais. E aí chegou finalmente uma proposta. Qual foi? Olha, essa senhora, ela mora numa casa térrea em um outro condomínio muito mais badalado ali na região, que era um condomínio ali, Campos do Conde. Não sei se o pessoal conhece, Campos do Conde 2. É uma composição lá de 5 condomínios, né, separados no mesmo bloco e tal, com muito mais vida. Aí entra uma outra situação mercadológica para falar para vocês. Quando é que você sabe que um condomínio ele é bom ou ele é ruim? Né, se ele tem ou se ele não tem liquidez? Quando o condomínio tem vida. O que significa isso? Significa que aquele condomínio aonde todas as crianças brincam na rua, aonde os amigos dos seus filhos estão na rua brincando, aonde todo mundo faz alguma coisa, onde todo mundo quer morar. Pronto, esse é o condomínio que tem vida. Não importa se as casas lá são boas, são ruins, são velhas, são novas. Todo mundo quer ir para lá. Isso muda, isso coloca os imóveis daquele local num outro degrau do nosso método do bloco de precificação. Ele sobe um degrau ali no bloco. Por quê? Porque não é mais o imóvel que vale, é o local. Então ele tem um fator localização nesse ponto, né? E aí, esse imóvel que a mulher está querendo mudar, primeiro, ela mora numa casa térrea, bem simples, dentro de um condomínio hypado, um condomínio que é muito bem procurado lá. E é uma casa térrea. E aí, o que acontece com uma casa térrea? Primeiro, ela tem muitos fatores de não objeção, porque é terra, então as pessoas que têm mais idade, ou seja, que não gostam de sobrado, quer uma terra. E não é todo mundo, quando você pega um condomínio onde os terrenos são 250 metros, não é todo mundo que faz casa térrea. Para você aproveitar mais o terreno, ter um quintal, alguma coisa nesse sentido. Então, tem poucas casas térreas em condomínios assim, né? Então, você passa a ser um produto diferenciado. Aí o que acontece? Ela mora num imóvel, a casa dela tá boa,
A gente, olha, olhando por fotos, detalhe. Essa operação aconteceu aqui em Taubaté. Eu moro aqui em Jacareí. Então eu estou a 40, 50 minutos de lá. Eu fui lá ver a casa da mulher, falei, eu nem quero ver, eu não vou lá ver pessoalmente, não faz sentido para mim. O meu negócio é jogo de números. Se eu estou comprando casa lá em Manaus, por que é que eu não compro casa aqui em Taubaté sem ver? Né? Então faz todo sentido. Vamos verificar aqui. O que eu quero saber? Qual é o posicionamento dessa casa naquele mercado? Então, uma casa térrea, bem menor do que a nossa, aí o que ela quer fazer? Ela quer sair da casa térrea dela e quer ir para a nossa, que é um sobrado, né? Que não é o top dos top, não tinha piscina, tinha um espaço para fazer piscina e tudo mais, mas ela queria mudar para um sobrado. Ela quer sair de uma casa térrea e ir para um sobrado, quer fazer o sentido oposto. E aí, detalhe, ela mora num condomínio onde tem muita vida, onde tem criança, onde tem um monte de situação, e ela não tem. Então, ou seja, ela tá fora daquela condição daquele condomínio onde a maioria do público quer. Né? E aquele nosso condomínio que é mais apagado, que não, você abre o olho parece que não tem ninguém na rua, será que se eu sair daqui, nossa, será que vai vir assombração? Então tem esses detalhes. Ela lá, para ela, é o ideal, ninguém vai encher o saco, tem paz, tem tranquilidade. Então ela tem interesse em trocar o nosso imóvel. E aí o que acontece? A pessoa mora dentro de um condomínio. Ela anuncia a casa dela, está anunciada a casa dela por 850 mil. O que a gente já cansou de falar aqui? Por que é que ela não vende fácil essa casa por 850 mil? Alguém arrisca dizer? A gente já falou isso aqui em várias e várias lives. Então eu moro, minha casa de residência, por que é que o mercado tem dificuldade de vender casa onde mora o vendedor? Enquanto o pessoal vai respondendo aí, deixa eu falar só um adendo sobre essa questão de corretor. O Wagner colocou aqui, o corretor trabalha para o comprador e não para o vendedor. Gente, quanto mais rápido vocês entenderem isso, melhor para vocês. Parem, não, veja, para o corretor é um profissional importantíssimo no mercado imobiliário. Mas ele não está trabalhando para você. Pare de achar que o corretor está trabalhando para você. Ele não está trabalhando para o vendedor. O corretor trabalha para o comprador. Ele trabalha para o orçamento do comprador. Se o comprador falar, eu tenho 1 milhão, e você está anunciando um em 300, o que ele vai fazer para você? Ele vai chegar e vai depreciar a sua casa para tentar diminuir para 1 milhão. Ele está de olho na comissão dele. Ele vai chegar para você e virar e falar o seguinte, olha, sua casa tem esse e esse problema, não pega nem 1 milhão, viu? Olha, eu tô com a proposta de 1 milhão, aceita rápido, porque ele está de olho nos 60 mil de comissão dele. Então, quanto mais rápido vocês entenderem isso, ou seja, menos valor vocês vão dar para opiniões que são enviesadas pela comissão. Esqueçam, gente, cada um trabalha para si. O corretor está trabalhando para a comissão dele, não está trabalhando para colocar dinheiro no seu bolso, não. Tá? Então tomem cuidado com isso. Essa semana eu gravei até um vídeo falando sobre o apartamento da Lagoa. A gente comprou o apartamento por 2,5 milhões, chegou uma proposta de 4,5 milhões. Ó, chegou uma proposta de 3,5 milhões. Nós estamos anunciando a 4,5 milhões. Então, assim, 1 milhão de diferença em relação ao que a gente anunciou. 3,5 milhões. Aí ela me mandou, recusei. Aí ela veio com a nossa colaboradora que cuida de receber essas propostas, a Jéssica, né? Mandou 3 áudios para a Jéssica. E a Jéssica, olhando aqui que eu escrevo. Falei, me dá aqui. Eu tô escutando o áudio dela. Não, porque seu apartamento, se chegar no primeiro andar, se chegar em cima, pula dentro da piscina, que não sei o que tal. E é isso, e não vale mais do que 3,8 milhões. E falei, olha, mas eu não te pedi avaliação do imóvel, não. Você me mandou uma proposta de 3,5 milhões, eu recusei. Se o seu cliente acha que tem imóvel melhor para ele comprar, que o meu tá cheio de problema, que ele compra um imóvel maior, ué. Qual que é o problema? Gente, isso é negócio, ué. Aí ela virou detonando meu imóvel. O que é isso, ué? É maluquice, eu não te pedi avaliação do meu imóvel, não, ué. Em momento nenhum eu pedi para você avaliar meu imóvel. Meu imóvel é 4,5 milhões. Se você quiser, aí eu perguntei, ela falou assim, qual que é o mínimo que você aceita? Falei, não, você tem proposta? Me manda proposta. Eu aceito ou eu recuso a proposta. Qual a proposta você tem? Não, mas eu quero saber o mínimo que você aceita, para justamente fazer aquilo que o Fernando falou, que é pegar o mínimo que eu aceito, ancorar para o cliente ainda fazer uma proposta em cima do valor que eu aceito. Então, se eu falar, por exemplo, eu aceito 4 milhões, o que ela vai fazer? Ó, pode oferecer 3,800 que eles vão pegar, porque ele já falou que aceita 4. 4, ou então, em cima de 4, você pode meter uma proposta aí que eles vão aceitar. Então, tem que tomar cuidado, gente. O corretor é um profissional importantíssimo. Mas ele está trabalhando para a comissão dele. Ele não está trabalhando para colocar dinheiro no seu bolso, não.
Então toma cuidado com isso, viu? Mineiro fazendo negócio. Faz aí, ó, qual que é a proposta sua? Ela, não. Eu falei assim, olha, eu te pedi para avaliar meu imóvel, não? Que te pedi para avaliar meu imóvel? Daqui a pouco ele quer me cobrar. Enfim, manda aí, Fernando. Pois é, gente. Então cai exatamente nesse ponto. Aí veio a mulher com essa casa. E por que que ela não vende? Está anunciada por 850 e ela fala: olha, o meu imóvel está aqui o anúncio. Eu estou vendendo por 850. Então eu quero colocar ela no negócio por 850. E olha que legal. Aí você fala assim: mas espera aí. Primeira coisa que qualquer pessoa pensa: se ela está anunciando por 850 e não vendeu, então não vale, né? Isso aí é o natural que todo mundo faz. E aí entra a pergunta que vocês responderam aqui. Por que é que ela não conseguiu pegar 850 naquela casa? Não significa que não vale, pelo contrário. Tem casas térreas naquele condomínio anunciadas por 950, por 1.000, né? Então, ou seja, lá vale, ele é esse valor exatamente, né? Não tem jeito. O preço do imóvel lá é aquele, não tem como você pular para um condomínio ali naquela região sem pagar 850 mil. Não dá, é impossível. Então vale 850. Por que que ela não vende? Porque as fotos do anúncio e provavelmente a visita é aquela zona. Roupa espalhada, louça suja, né? Aquela bagunça. Ah, peraí que eu vou prender o cachorro para vocês entrar aqui. Então, gente, não é fácil você vender um imóvel onde você está morando, porque você não vai deixar a casa sempre arrumada o tempo inteiro, apresentável o tempo inteiro. Então isso deprecia e afugenta aquelas pessoas que teoricamente têm interesse em mudar para lá, né? Aí vem um segundo fator. Como é que a gente vai negociar com ela? Bom, beleza, ela quer. Qual foi a primeira proposta? Quando a gente falou, anunciamos por 1.300, 1.297. Aí a pessoa fala o seguinte, ó, 850 é minha casa. Qual seria a volta que ela teria que fazer? 450, né? Qual foi a proposta que veio? Vamos ver, será que a galera acerta? Antes, não vou nem deixar eles responderem, vou falar aqui. A resposta que veio foi: eu dou a minha casa e mais 250 mil. Primeira proposta fecharia num 850 valor de anúncio, mais 250. Aí até o pessoal comentando aí, eu já falei quanto que a gente fechou, mas vamos ver se vocês lembraram sobre isso, tá? Exatamente, até o Wagner falando aí da Bíblia, ele é o primeiro que fala, perde. Exatamente, a primeira pessoa que falar, perde. Então você tem que tomar cuidado, não seja o primeiro a falar, né? Escute, cadê a proposta, escreva o que você quer, não fique sondando, não odeio esse negócio de sondagem, é um negócio que, pra mim, é um negócio que sondando, ou tem proposta firme ou não tem. E outra coisa, gente, um insight aqui. O pessoal fala, a gente tá falando aqui de vender. Gente, vender é fácil. Difícil é vender pelo preço que a gente quer. É óbvio que se eu pegar um imóvel de 1.300.000, que a gente estava anunciando, e colocar ele a 950, eu vendo outro dia. Agora, eu quero isso? Claro que não. Então, eu não aguento. Tem gente que fala, vender, não, por causa que tem que ter habilidade de vender e oratória. Cara, método de fechamento é o principal. Claro que na hora que você está ali negociando, você saber quebrar objeções, você minimizar os problemas do imóvel faz diferença. Mas no final das contas, o que viabiliza mesmo é o jogo de número que a gente vai falar aqui, tá? Porque na prática é isso, tá? Na prática é o jogo de números, você ter o comprador, fazer uma atração bem feita e saber fazer o jogo de números na hora da venda. Mas é lógico, o que é difícil é vender pelo preço que a gente quer. Se a gente quiser queimar, se eu pegar todos os meus imóveis hoje, ó, esse imóvel do Rio aí, a gente comprou por 2,5, teve proposta de 3,5. Eu poderia vender por 3,5 e falar, olha, vendi rápido. Mas eu deixei 500 pau na mesa. 550, 700. Provavelmente vai vender lá para os 4,200. Deixei 700 mil na mesa. Você quer deixar 700 mil na mesa para falar que vendeu rápido? Ninguém quer. Então, vender é fácil. O difícil é vender pelo preço que a gente quer. Então, esse é o ponto. Mas, enfim, vamos ver se a galera acertou aí. Eu já tinha falado, né? Foi 850, você tinha falado que ela ofereceu 250. Fala aí pra gente, fala pra galera como é que a gente fechou. Lembrando que a gente tá com 318 pessoas aqui na live. Vamos compartilhar pra gente atingir os 350 aqui e bater a meta. Coloca aí, ó. 5 pessoas, cada um compartilhando, mandando um grupo de investimento. Aqui a gente vai falar de conteúdo prático, gente. Isso aqui serve pra qualquer pessoa que tá negociando imóvel. Não precisa ser só de leilão, não. Estou falando de venda de imóvel. Então, isso aqui serve pro seu irmão que tá comprando um apartamento próprio, serve pra sua irmã, serve pro seu primo, serve para aquele grupo de investimento que tá interessado em investir em imóvel. Isso aqui é conhecimento de mercado imobiliário que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente
que está próximo de você que queria ter esse conhecimento aqui. Então, não seja egoísta, compartilhe essa live. Bora lá, Fernando. Exato, isso aqui não tem aula pronta de como é que eu vou negociar, não. Cada negócio é um negócio diferente, né? Cada situação, por quê? Porque é aquilo que o Renan falou, você tem que dar conforto para o comprador, você tem que deixar ele claro e ele satisfeito por pagar aquilo que você quer. Começa bem por aí. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente colocou olha, nesse preço é impossível. Pode ela ficar com a casa dela, eu vou ficar com a minha, não tem problema. Mas se ela quiser realizar esse sonho, né, se ela quiser resolver essa situação, tirar essa ansiedade, porque é muito. Gente, você tem que considerar as coisas intangíveis que acontecem num negócio desse. Não é só rentabilidade, não é só número, mas trata-se ali de uma condição aonde a pessoa está disposta a mudar de casa. Então ela tem a casa dela e ela quer mudar para uma que ela gostou. Ah, mas ela. Aí vem o corretor e fala: olha, mas ela gostou de uma outra lá também. Perfeito, fica à disposição. Quero ver se a outra vai fazer o que eu faço. Né? Mas assim, o que acontece? Você dá tranquilidade para a pessoa. Cara, você quer resolver essa situação que está te tirando o sono? Porque você nem vende a sua casa, nem consegue achar uma outra para comprar. Resolve isso. Você já vem morar aqui na minha casa, tá tudo bem. O que é o mínimo que eu faço para você de contrapartida aqui? Teoricamente, você teria que me voltar 450. Vamos fazer o seguinte? Eu deixo para você aqui, você me volta 350 mil, livre de comissão. Tá tudo bem? Aí a corretora, não, mas aí é muito para ela. Ela não tem tudo isso, não dá para ela, o orçamento dela não atinge. Olha, mas aí fica difícil, não dá para mim. Eu não consigo fazer diferente. E aí a gente vai entrar numa outra seara aqui agora, que é com relação a exatamente o texto da live, né, o título da live, a chamada da live, o que é que eu faço com o imóvel que eu vou pegar na permuta. A gente já vai chegar lá. Mas o primeiro ponto é, cara, 350 livre na minha mão. Não, mas ela não consegue pagar a comissão que vem nesse sentido. E aí alguém perguntou sobre a questão, como é que é a comissão do corretor na permuta? Gente, o que diz lá o Cresce? Cara, eu detesto esses conselhos de classe, tá? Me julguem, mas eu não gosto. O que diz lá o Cresce? Ah, o corretor ele tem que ganhar 6% do imóvel que está vindo, do imóvel que está indo, ou seja, só o corretor ganha. Pega lá todo o dinheiro da torna e dá de comissão para o corretor. Cara, isso não existe na vida real. Não importa o que diz lá no conselho, qual que é o artigo, o que quer que seja. O fato é, olha, o que está entrando para mim de dinheiro aqui? 350 mil. Quanto é que eu tinha anunciado o meu imóvel? 1.300. No 1.300 estava composto 6% de comissão? Estava. Tá? Então eu estou recebendo 1.300? Não estou. Estou recebendo 1.200. Então cadê a comissão do corretor? Não está aqui. Né? Não está no meu preço. Se vender pelo preço aqui, eles te dão um papelzinho, né? Ah, assina um papelzinho aqui para 6%. Tudo bem, se você vender no preço de anúncio, eu te pago 6%. Se você não vender no preço de anúncio, você queria receber 6%. Então, gente, saiu do preço de anúncio, acabou. Não tem resolução de crédito, não tem mais nada não. É negociação ali no fio do bigode ali, na hora que você está negociando e ver o que dá. Porque senão, vira tabela de coisa que não existe. Porque se o corretor mete os 6% de um lado para o outro, o negócio não existe. Nem a gente quer vender, nem o comprador quer comprar. Porque o preço que a gente vai ter que embutir o preço do corretor, o negócio não se sustenta. Então essas coisas, essas maluquices que inventam aí de tabelas, não sei o que e tal, inviabilizando o negócio jurídico. Mas é óbvio que a gente saiu do preço de anúncio, a gente vai trabalhar a comissão que é viável para o negócio fechar. E não é porque a gente não quer pagar o corretor, não. É porque fechou os 100 mil a menos. Quem vai pagar esses 100 mil? Peraí, a gente tira um pouco nosso, o investidor, o comprador colocou um pouquinho, que ela também não tinha, fez o esforço dela, a gente fez o nosso, o corretor vai fazer o esforço dele. Porque senão a coisa não fecha. Mas uma coisa, só um detalhe aqui, que alguém já comentou, que essa é a importância de você estar ancorado lá em cima. Tá? Se você está ancorado, se você começa a reduzir preço muito rápido, se você começa a vender preço, abaixar o preço muito rápido, você perde a possibilidade de fazer uma permuta dessa. Porque você vai estar, por exemplo, se você baixa o preço, está em 1.100, 1 milhão, vou vender rápido, 1 milhão. Vem uma permuta dessa, você vai receber o que de torna? Você não tem como, aí você só fica com proposta à vista. Entendeu? Então, no final das contas, manter o preço um pouquinho alto ajuda você a ancorar, porque na hora lá ela não quis baixar o preço dela de 850, do imóvel dela. Então, mas tá bom, você não baixa o seu, eu não baixo o meu. Fica nisso. A gente acabou baixando um pouquinho para fechar, mas você tem uma ancoragem ali, você tem uma
uma margem para poder negociar. E a Giovana falando, a Leila, comissão de acordo com o valor de imóvel vendido e não anunciado. Sim, só não vai ser Correto. 6%. 6% é em cima de valor cheio. Negociou para o negócio fechar. Peraí, a compradora colocou 100 mil a menos. Eu não quero. Eu anunciei 1.300, você está me vendendo, você arrumou um comprador para 1.200. Se não aceitar o que eu quero pagar, não tem imóvel vendido. Então não tem imóvel vendido. Você fica sem a comissão, fica sem vender, a mulher fica sem o imóvel. Né? Então, eu quero te pagar, eu vou te pagar 15 mil de comissão. Ah, não quero, para mim é 6%. Então não tem negócio. Vamos procurar outro comprador para viabilizar. Né? Então, Exato, a gente tem que ser prático, gente. O mundo, o dinheiro não se cria. Tá? Tem que ser prático nas coisas. Não adianta vir com tabela de cresce, essas coisas. Não cresce, funciona os 6% ali em cima do anúncio. Passou disso aí, começou a negociar, corretor tem que estar aberto também, porque senão o negócio não sai, não. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O que acontece? 350 fora a comissão. Aí veio a corretora, olha, eu estou querendo muito ajudar ela, estou querendo fazer a venda da sua casa, depois eu vendo a sua casa lá. E aí, qual que é a questão? O Cresce, aí vem exatamente essa conversa. O Cresce determina que eu tenho que ganhar a comissão sobre o valor cheio, independente de você estar recebendo imóvel ou não. Então, peraí, mas aí eu vou vender aquele imóvel, eu não vou morar nele. Né? Então, entra as situações também paralelas de cada uma das partes. Não vou morar no imóvel, eu vou transformar ele em dinheiro. E aí, na hora que eu for vender aquele dinheiro, aquele imóvel, eu tenho que pagar a comissão novamente. Entendeu? Então, ou seja, na cabeça do investidor, na nossa cabeça, isso não vai existir, isso não vai acontecer. Simples assim, tá? E aí, para viabilizar o negócio, o que aconteceu? Olha, 350, ela não tinha mais, não tinha daqui, não tinha dali, beleza, vamos resolver? Vamos. Quanto é que você quer de comissão? Mas a comissão aqui, então, 6% sobre 350, que é o que está voltando. Daria 21 mil. Aí ela foi e ela mesma propôs, falou o seguinte, olha, Fernando, a gente fecha isso daqui, eu deixo em 15 mil a comissão para vocês. Ou seja, minha volta ficaria em 335 mil reais. Mais a casa da mulher. Aí o que acontece? Você vai ter que fazer o quê? Não é uma questão do que eu quero, do que eu não quero. Volta no grande exemplo que o Renan colocou aqui. Já combinou com os russos? Então não basta eu querer. Não, beleza, eu vou ficar com meu imóvel então, 1.300 e não sei o quê, bato no peito, não vou pagar nada para ninguém, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, sou turrão. Não, gente. O meu imóvel estava lá e em quase um ano teve 3, 4 visitas, não teve proposta. Né? Então o que acontece? Não é um imóvel de alta liquidez, pelo contrário. A casa dela, para mim, tem muito mais liquidez do que a nossa. Então, beleza, vamos fazer. Se tá bom para você, tá. Vai tá bom para a gente também. Vamos fechar esse negócio aqui. E aí que entra exatamente agora. Tá bom, fechei. Voltando nos números, nós investimos 720 mil. Então, fosse eu, lembra do custo de oportunidade? Fosse eu investidor de bolsa, né, um investidor de renda fixa, de qualquer coisa aí, eu teria uma rentabilidade hoje de 15% da Selic. Hoje, ano que vem, eu não sei se a Selic vai estar 15%. Né? Mas vamos pensar que esses 720 mil que eu aportei ali picado, desde da arrematação, depois da reforma e tal. Foi hoje picado. Isso não é 720 mil de cara, não, gente. Isso aí, na verdade, boa parte do investimento foi mais para os 6 meses finais, que foi a reforma, né? Aí o que acontece? Faz o quê? 720 mil. Se eu tivesse 15% ali de retorno desse investimento no banco, eu teria ganho quanto hoje? 820. Né? Então, passou ali um ano, 15%, 820 mil eu estaria de volta. Talvez. Né? O que eu tenho hoje? Eu tenho 335 mil, mais uma casa que vale 850, e agora a gente vai entrar na questão da casa. Então, faz sentido para mim? Me volta 320 e eu já tenho os 850 que eu teria no banco. Então, ou seja, eu fiz 335 mil a mais do que se esse dinheiro tivesse no CDB. É a questão do nosso custo de oportunidade. Ou seja, 50% a mais do que se o dinheiro tivesse no CDB. Começa Isso por aí. E aqui, deixa eu falar aqui, o Davi Carvalho, é porque vocês não são corretores, demora para vender, não tem salário. Comissão do corretor sagrada. Gente, corretor tem que viabilizar negócio. Se o corretor quer morder 6 aqui, 6 ali, 6 ali, não tem negócio. E aí? Como é que faz? O comprador não tem o dinheiro para pagar. O investidor quer o valor cheio lá e não tem como o comprador pagar. Não tem negócio. Aí é zero comissão, vocês têm 100% de nada. Aí é melhor ter 100%, aí você escolhe. Se é melhor pegar a comissão ou ter 100% de nada, porque o negócio não vai acontecer. Então isso é importante entender.
Negócio é negócio, gente. Não tem como, né? Criar dinheiro do nada. Inventar comissões que vão inviabilizar o negócio. Não tem como. Se o governo, se o governo decretar que hoje uma alíquota lá de imposto, lá, olha, é 100% sobre qualquer produto, quem que vai pagar esse imposto? O consumidor vai ter que colocar no preço do negócio. É óbvio. Na verdade, quem está pagando o corretor é o comprador, porque isso aí está embutido no preço. Se você vai colocar lá embutido, o comprador não tem dinheiro para pagar, não tem como fechar negócio. Né? Então tem que diminuir. Um faz o esforço daqui, outro faz dali. A gente já abriu mão de 100 mil do anúncio e as coisas vão acontecendo. A mulher também não abriu mão do anúncio dela, ficou um jogo de número ali e o corretor teve que fazer o esforço dele também. Então, no final, não tem criação de dinheiro, né? As coisas têm que ser reais. A gente está no mundo real. O mundo real não é um mundo de tabela de regulamento. Mas, enfim, outro detalhe. Então, a primeira coisa que eu falei sobre, né, o mundo ideal das permutas é você pegar, recuperar o valor que você investiu. Não foi o caso dessa permuta, mas ainda assim foi uma permuta que a gente considerou, pela baixa liquidez do imóvel que a gente tinha, uma permuta ok, uma permuta boa para sair. Tá? Valia a pena pela baixa procura. Agora vem a segunda regra que a gente usa para permutas. O imóvel que eu estou recebendo, ele tem que ter mais liquidez que o meu. Então é óbvio, né, gente? Eu não vou trocar um imóvel que eu já reformei, já está no mercado, para pegar outro imóvel que tem mesmo liquidez que o meu. Né? Então eu tenho que olhar o imóvel e analisar. Cara, esse imóvel vende mais rápido do que o meu? Sim. Então é um bom imóvel para receber de permuta. Atendida a primeira, atendida a segunda, você vai caminhando. E tem mais um detalhe. Que isso aqui, vocês não vão encontrar ninguém falando na internet. Por quê? Porque o pessoal comenta em cima de notícia. Sai notícia, por exemplo, falando, a classe média está endividada. Aí vem os especialistas de leilão. Não compra imóvel da classe média, não vende imóvel para a classe média. Como se fosse um negócio ruim. Eu estou te falando por experiência nossa. Eu e Fernando temos junto imóvel. Popular a gente não tem, mas eu tenho junto com o Guaraci. Mas médio e alto padrão aos montes. Presta atenção que eu vou falar para vocês. O que está mais demorando a vender hoje é imóvel de alto padrão. Tá? Por quê? Porque esses imóveis de alto padrão, nós temos imóveis usados. Nós não somos construtores. A gente compra imóvel leilão, reforma e vende. Esses imóveis usados, numa determinada faixa, eles concorrem mais com imóveis novos. Quando você troca esses imóveis de alto padrão e joga um de médio padrão, recebendo dinheiro em troca, é muito mais fácil você sair no imóvel de médio padrão do que no de alto padrão. Por quê? Porque nos imóveis de médio padrão, normalmente a sua concorrência, que são os imóveis que estão sendo vendidos ali, com uma pequena reforma, um pequeno reparo, você coloca o seu imóvel melhor de todos. Isso é tranquilo. Você pega imóvel de 850 mil, provavelmente, se pegar os nossos concorrentes ali de 850 mil, cara, a gente vai, com uma pequena reforma, pintando o imóvel, fazendo um pequeno reparo, a gente já coloca esse imóvel o melhor de todos para vender. A gente tem o melhor produto no mercado, inclusive a gente vende mais caro do que tinha projetado na maioria das vezes. E é o detalhe que o Paulo falou. Você não tem lançamento. Você não vai ver uma casa, por exemplo. Essa casa tem condomínio, mas você não vai ver, por exemplo, uma casa de rua top feita por um construtor para vender por 850. Não tem. Você não tem, porque não dá viabilidade. O construtor não faz isso, gente. O construtor constrói a prédio ou constrói casa de condomínio. Você, por exemplo, quando você pega uma casa de rua, você comprou por 300 para vender por 850 e reforma ela, provavelmente só vai ter a sua casa de rua top para vender. Essa é a realidade. Então, quando a gente pega, da mesma forma em condomínio, quando a gente pega esse imóvel, por exemplo, de 850, se olhar os concorrentes, pode olhar, com 20, 30 mil que a gente colocar ali de reforma, a gente coloca a casa melhor de todas. Porque não tem casa nova concorrendo com a gente nessa faixa de preço. Ela vai estar concorrendo casa em condomínio 1,5 milhão, 2 milhões. Então, entender isso, porque você não precisa ter uma massa compradora, você precisa ter um comprador só, gente. Você precisa ter só o melhor produto. Se for o melhor produto, você vai ter comprador. Concorda comigo, Fernando? Total. E até mesmo com relação a essa questão da disponibilidade da classe média, então você pega um condomínio daquele, onde o terreno está na faixa de 300 mil, um lote de terreno. O cara consegue reproduzir essa casa por 850? Ele consegue. Né? Ele vai fazer uma casa lá de 150 metros, tal, ele vai conseguir ele gastar mais 500 e fazer. Qual é o risco? O risco, gente, é aquilo que nenhum comprador de classe média quer passar.
que ele já sabe, historicamente falando, ele vai contratar um empreiteiro, ele vai contratar um engenheiro. Se ele contratar uma construtora, ele não consegue reproduzir por esse preço, porque o preço vai lá em cima. E se ele vai contratar alguém que não tem ancoragem, ou seja, que não tem lastro patrimonial, o cara vai deixar ele na mão. Ele vai pagar 2 vezes a obra, na maioria das vezes, e não vai conseguir terminar a casa. Então, eles têm um risco muito grande hoje de você construir. Não é fácil. Então, tem o construtor que constrói e coloca para vender, e tem o cara que fala, vou construir para mim. E aí ele fica sujeito a enormes confusões dos prestadores de serviços que tem hoje no mercado. Do cara pegar uma obra, não terminar, do cara pegar o negócio, dar um canseira nele. Então, quer dizer, isso daí entra também no nosso custo, gente, no que tem disponível no mercado, tá? E foi basicamente isso que a gente fez. Então, pegou a casa da mulher, aí entra a questão que eu queria trazer para vocês. Como é? É simplesmente matemática? Então, veja bem, o imóvel dela, ela me passou por 850. A gente falou aqui, como é que está o estado? Como é? Alguém aqui imagina qual é o estado de um imóvel onde a pessoa acabou de sair, ou seja, foi lá, tirou os móveis dela, tirou as coisas dela e mudou para outra casa. Qual é o estado que fica essa casa depois que alguém se muda? Qual o estado, gente? Aí você fala assim, putz, eu vou ter que reformar essa casa de novo, mas eu contabilizei isso na minha viabilidade, e aí entra um erro da maioria do pessoal. Peraí, mas se eu tiver que reformar a casa dela, não compensa para mim trocar. Né? Então, ou seja, gente, é um fator ali que se você olhar racionalmente, não faz sentido. Né? Mas a gente é o nosso negócio. Se você for olhar racionalmente, poucos negócios que tem no Brasil hoje faz sentido. Qual é a lógica de você montar uma papelaria no bairro? Qual é a lógica de você montar um açougue ali no bairro, uma padaria? Não tem, racionalmente não tem jeito. Então, gente, não é na questão racional. É exatamente no seguinte, ó, agora, tomei posse, tomei. Então agora o Rangel, inclusive, está aqui na live. Vai lá o Rangel tem olho clínico para isso. Já dá uma força aqui para mim? Dou. Vai lá, vai fazer a listagem de tudo que tem que arrumar. Vou pintar, vou trocar os espelhinhos da coisa, vamos ver o que tem de trinca, aquela enfim, mancha que tem na parede. 1 semana, 10 dias, a casa está pronta. Quanto que eu gastei lá? 15, 20 mil, talvez, às vezes bem menos. Não sei, não faço ideia de quanto que é. Né? Mas assim, o que a gente quer trazer aqui hoje para vocês? Era a permuta perfeita? O Renan falou, o que era o ideal? Voltar ao meu investimento e eu ficar com o meu lucro no imóvel. Foi isso que aconteceu para mim? Não foi. Né? Voltou um valor praticamente irrisório, 335 mil ali livre. Aí o que acontece? Dentro do nosso grupo, não faz sentido, deixa isso lá. Espera aí, gente. A gente sinal de alerta, é melhor negócio para a gente fazer isso. Né? É mais fácil para a gente pegar um imóvel menor. E aí agora, depois da pintura, a gente ancora quanto? Em 850 ou vai ancorar em 950? Vamos refazer de novo? O que vai acontecer? Talvez agora venha um imóvel de 500 e mais 400 de volta. Né? Então, ou seja, são as questões das possibilidades que a gente coloca aqui. E aí vem a situação. Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho um investimento de 720, dos quais eu já recuperei agora 300 de volta. Né? 335, 300, vamos arredondar. Então, ou seja, aquela casa me custou 400 mil. Quanto é que eu vou vender ela? Se eu vender por 850, eu ganhei 450 mil reais de lucro nessa operação. Quanto tempo demorou essa operação? Imagine que a gente demore para vender essa casa e ela dure 2 anos. Vocês têm noção? Então eu ganhei 50% de retorno em 2 anos. Poxa, mas aí é muito pouco quando a gente se fala de leilão. Espera aí, mas eu já recuperei metade do investimento agora. Já zerou metade, gente. Já zerei metade. O seu custo de oportunidade agora é só sobrar outra metade. Né? Já recuperou, já botou metade no bolso, já está girando outro imóvel. O Alip fala sobre imposto. Alip, imposto só lá nos tubarões. Isso aí é ouro puro. Isso aqui é outra jogada. Isso aqui é nível hard. E aí, gente, o que acontece? Você tem que pensar, e é o que a gente sempre coloca, quando eu falei aqui logo no começo da live sobre a questão da concorrência, o nosso custo de oportunidade ele é alto, porque a gente faz dinheiro muito fácil. Né? Só que a gente também aqui, como é que a gente faz dinheiro? O dinheiro não é para mim ficar contando nota, olhando saldo no banco, não. Lá tio Patinhas nadando no cofre de moeda, não.
é o nosso crescimento patrimonial. É o tempo inteiro. Né? Então, vem cá, o que eu tinha e o que eu tenho? Como é que está sendo o meu crescimento aqui mensalmente, anualmente? Eu vou tendo parâmetros, nossos KPIs, né, Renan? Exatamente. Então, Exatamente, crescimento patrimonial, né? A importância de crescer patrimônio e nem sempre, gente, você tem que estar preparado para isso quando você entra no mercado de leilões de imóveis. Às vezes, o mercado vai pedir que você seja flexível no pagamento. Principalmente desses imóveis, quando eles passam de 1 milhão, 1,2 milhão, 1,5 milhão, é aquilo que eu falei, você está concorrendo para um imóvel novo. Então, tudo, você tem que estar aberto a olhar o seguinte, cara, como que eu extraio o máximo dessa operação e não necessariamente vai ser com venda à vista. Por exemplo, se você me perguntar, Renan, você prefere receber 1 milhão nessa casa, 950, que a gente poderia ter anunciado, já sair da operação, ou 1,2 milhão do jeito que recebeu? Eu prefiro 1,2 milhão do jeito que recebeu. Já botou 350, já zerou parte, você está com um imóvel que vale 1 milhão que você venderia, 950 que a gente vai vender, vai colocar de anúncio. Então, no final das contas, na hora que você vai olhando o seu crescimento patrimonial, você olha de um ano para o outro, você assusta. Porque o negócio é quase uma multiplicação de números ali, que você vai assustando. Porque o patrimônio ele vai crescendo muito rápido. Justamente porque você sabe fazer essas jogadas e ir fazendo o bolo crescer ali. E muita gente, às vezes, fica com esse... eu tenho que pegar o dinheiro, vender de qualquer jeito. E aí você deixa muito dinheiro na mesa. Eu estou falando que eu já cometi esse erro. 2020, 2021, cara, foi o melhor ano para venda que eu lembro, assim, do 21, 22, aquela época jorrando crédito, 2% Selic, todo mundo procurando imóvel, aquele negócio da pandemia, não, procurar melhor imóvel maior, todo mundo procurando imóvel maior. Quem estava com estoque e soube vender, deitou e rolou. Só que se você é muito, vou vender, vou fazer o giro rápido, cara, você deixa muito dinheiro na mesa. Não estou dizendo que não tem que vender na primeira proposta, não, tá? Não estou dizendo que tem que vender pela primeira proposta, não. Não tem que vender. Pode ser que seja boa a proposta, a primeira. Pode ser que realmente, cara, isso aqui tá bom. A gente recebeu uma boa proposta. Eu já vendi imóvel em boa proposta que eu julguei muito boa. Agora, analise com cuidado, porque normalmente as primeiras propostas, elas já vêm na canela mesmo. Né? O primeiro comprador, aquele cara que já tá ali meio que jogando a canela de todo mundo, faz proposta para 5. É normal isso acontecer. Então... só analisar com frieza, não se emocionar, não ser mão de alface, que essa mão mole, né? Solta tudo. Goleiro, a gente fala muito disso, né? Mão de alface. Bate, a mão bate, faz isso aqui, né? Bate e entra, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né, Fernando? muito. O Ronaldo está até falando aqui, mas vocês vão levar o novo imóvel por pelo menos 950? Eu sempre deixo para precificar o imóvel, inclusive já tem corretora, a própria corretora que fez a venda lá já falou, olha, posso começar a vender o imóvel? Calma. Depois que a gente arrumar, deixar ele ali mais apresentável, a gente determina preço. Porque não dá para você antecipar alguma coisa. Para vocês terem uma noção, a gente recebeu uma proposta para e passo ali nesse imóvel por 790 mil. Um outro corretor, você está pegando o imóvel da fulana lá? Eu já conheço o imóvel, eu estou com um comprador lá, 790 mil, o cara falou. E aí, olha só para vocês verem de novo sobre a questão da ancoragem. Você está com a proposta? Tô. Então formaliza ela para mim. Eu estou esperando até hoje. Entendeu? Então, entre o formalizar e o não, porque o que o cara imagina? Eles são investidores, eles não são daqui, eles vão queimar de qualquer jeito, mão de alface. Né? E a gente voltou. Faz a proposta. Cadê? Agora você está esperando, né, Fernando? A proposta Estou esperando. Não veio. Então, gente, o que acontece? Focando nessa história do crescimento patrimonial e da questão de que, quero ver. Porque o que é isso que o pessoal não entende que é o nosso jogo hoje, que é o que a gente faz aqui na Mentoria dos Tubarões, inclusive a premiação no Smart Experience para os tubarões, é sobre faturamento, tá? Não é com relação ao lucro só, é sobre faturamento. Por quê? Porque a gente faz os nossos KPIs em cima do quê? Do crescimento patrimonial. E aí a galera fica, é fácil, eles arrematam lá 20, mas vendeu quantos? Gente, é natural, a gente tem um outro método, uma outra medição para isso. Né? Eu não preciso estar com dinheiro no banco, vai gerar o quê? É aquilo que a gente falou, o nosso custo de oportunidade é muito alto. Então eu não preciso estar pegando para fazer uma nova operação, eu preciso maximizar a minha. Né? Então, naturalmente, eu vou precisar fazer o quê? A nossa medição é outra, o nosso jogo é outro. E a galera simplesmente não compreende isso. Né? Ou seja, não vai falar, mas eles arrematam, mas cadê? Eu quero ver vender.
Bom é quem vende. Peraí, eu vou vender e vou fazer o que com esse dinheiro? Vou comprar de Não, e novo. outra coisa, vender de qualquer jeito, Ah, pegar imóvel que eu tenho, que eu sei que é. Por exemplo, podia ter vendido esse imóvel aí do Rio, pegando por 2,5, vender por 3,5. Não, acabou. vendeu rápido, olha, você vê, não sei o que. Então, gente, qual que é a lógica disso? Eu vou deixar 700 mil na mesa? Pra É, quê? é Pra diferente. alimentar o ego de que vendeu o imóvel rápido faz o menor sentido, né? Né? Não, consegui tanto de ROI em tantos meses. Peraí, mas tanto de ROI o quê? Num POP é fácil. Beleza, eu abro mão de 20 mil ali, é 20 mil, vou ganhar de novo. Agora, vou abrir mão de 200? Pô, de 200 eu tenho que fazer uma nova operação para ganhar de novo. Né? Então, gente, a métrica é outra. Mas aí, voltando na nossa história aqui. Então, eu tenho um imóvel ali agora, que quando a pessoa sai, aí você fala assim, nossa senhora, nada disso eu tinha visto no imóvel. Por quê? Porque a pessoa, quando está morando lá, você não consegue enxergar depois que ela tira o sofá, que ela arrasta a geladeira, que ela tira lá os armários velhos. Aí você começa a ver, putz, a mancha na parede, uma trinquinha ali, aquele piso que não é nosso, aquele piso é feio, hein? E não sei o quê. Aí você já começa a ter aquela ânsia de posicionar o imóvel de novo, gastar de muito, ou seja, que reforma eu vou fazer nessa casa? E a gente já estava debatendo com relação a isso essa semana. O que, que nós vamos fazer nessa casa agora? Peraí, primeiro ponto, eu tenho tempo de reforma. É 10 dias ali, eu vou dar um tapa, por quê? Porque ela está ancorada num preço que não adianta eu gastar mais 50, 60 mil nela para mudar o piso, para deixar ela top, novinha. Eu vou levar liquidez para um imóvel que já tem liquidez. Né? Então ali a questão é só tirar as principais objeções que são as visuais. Então, uma semana, 10 dias, passa uma tinta, lixa as portas, troca os espelhinhos, arruma o que tiver que arrumar, deixa a casa funcionada, funcional, né? Apresentável, e aí naturalmente você vai ver, peraí, dá para puxar por quanto? O que tem aqui nesses 5 condomínios em volta de opção para o cara? Tem alguma casa mais barata que a nossa? Não tem. Então, ou seja, naturalmente você consegue posicionar e aí sim trabalhar. E aí vem a nossa torcida de todo o coração para que a corretora que fez esse negócio para a gente, que foi pouco remunerada agora, venda a casa e consiga lá um percentual até mais do que 6%. A gente não tem nenhum problema em pagar bem para ela, caso a gente consiga viabilizar essa operação agora. Sabe? Então, é isso que a gente fala. A gente lida aqui com pessoas, a gente fala com relação a isso, a gente tem os parceiros e a gente quer agregar o máximo sempre. Ou seja, levar prosperidade, transformação de vida para todo mundo, principalmente para os parceiros. Né? Só que a operação ela tem uma ligação. Né? Nós não somos ONG, não tem como ficar fazendo nada nesse sentido. E aí, qual que é a ideia necessariamente da live dessa noite? Trazer para vocês que cada negociação é uma negociação diferente, que você não pode ficar restrito a só, ou seja, aquilo que você conhece. Isso vai mudar o seu jogo, porque uma coisa é que você entende hoje, depois dessa live você vai entender de uma forma diferente. Então, um negócio que você não faria, hoje você já vai fazer. Né? Como aconteceu dentro do nosso próprio grupo. Não, mas essa proposta não está boa. Não, está boa, vamos fazer. Né? Porque quando a gente se abre para o sim, quando a gente se permite que coisas novas aconteçam na nossa vida, a gente também se abre para receber bênçãos, né? Que são bons negócios. Perfeito, Fernando. Show de bola. Galera, live top, hein? Quem curtiu a live, coloca aqui para mim se vocês gostaram da live. Todo domingo a gente traz aqui conteúdo prático para vocês, de coisa que a gente faz. Não é comentário de notícia, não é coisa teórica, não é negócio de primeira praça, segunda praça. É coisa prática que realmente vai mudar o jogo de vocês. Quem assistiu essa live aqui hoje, cara, isso aqui é uma aula, isso aqui poderia... Isso aqui não tem nem na... Eu duvido que isso aqui tem lá no curso do Cresce, ensinando a fechar um negócio desse aqui, ó. O cara que é corretor não sabe às vezes fechar um negócio desse, tá? Não desmerecendo os corretores, que, como eu disse, são importantíssimos para o negócio, mas a prática, aquilo que está a vivência de como costurar um negócio, é isso que faz a diferença e é isso que vocês aprenderam aqui agora. Vocês, como investidores, têm que saber costurar negócio. Tem que saber sair das operações. E às vezes a saída da operação não está em baixar preço e não está em vender à vista. Porque o mercado, você tem que combinar com os russos. Você lembra dos russos? Não adianta você falar assim, eu quero só à vista nesse preço. Cara, você tem que entender do negócio. Às vezes aquele negócio ali está inviável. Mas não é o preço, é a forma de pagamento. Às vezes você flexibilizar a forma de pagamento, naquele preço você recebe, opa, peraí, um jogo de número ali, você consegue driblar a redução de preço, você consegue vender naquele preço que você tinha pensado.
ou só com deságio pequeno. Beleza? Ó, dia 11, 12, dia 11, 12 e 13, inclusive, vai rolar o maior evento de leilões de imóveis do país. Se você estiver na lista de espera aqui do DZA, você vai receber o convite. Só digitar aqui, ó, T34 aqui nos comentários, que você vai receber o convite para participar desse evento, o maior evento de leilões de imóveis do país, ao vivo, online e gratuito, tá? Então, só digitar aqui, ó, T34, isso que a gente está falando aqui, vamos falar isso e muito mais, para vocês aprenderem na prática com quem faz, tá? Com quem faz e tem condição de ensinar para vocês como extrair mais valor desse mercado de leilões de imóveis. Só digitar aqui, ó, T34, T de tatu, tem gente digitando D aí, ó. É T de tatu, T34, igual tá aqui, ó, digite T34 e entre para a lista de espera da mentoria. Quem tiver na lista de espera vai receber o convite para o evento que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13, semana que vem, mais conhecido como segunda da semana que vem, tá bom? Fernando, recado final aí pra galera. Recado, eu vou até, antes de dar o recado final, vou até falar de uma proposta que eu recebi hoje, no domingo. Corretor me ligando sobre uma casa minha que está encalhada também, tá, gente? A gente aqui arremata imóvel que encalha. E aí, imóvel encalhado, e o cara vem e fala, ó, a pessoa vai pagar com uma carta de crédito de consórcio contemplada. Falei, pô, se tá contemplada, tá ok. Eu duvido que esteja, começa por aí. Mas aí, o que o cara pediu? 90 dias. Isso aqui eu vou fazer uma live depois. 90 dias. Ó, vamos fazer assim, ela tá vendendo a casa dela, que ela vai dar 200 mil de entrada, e o resto ela vai pagar com a carta de consórcio. 90 dias para ela te pagar. Falei, ah, então tá bom, pode tocar o barco aí, daqui 90 dias a gente assina o compromisso particular. Valor tá tudo certo. Não, mas como assim, não vai amarrar o negócio? Falei, como é que vai amarrar o negócio sem dinheiro? Né? Se não tem dinheiro, não tem negócio. Depois eu vou fazer o quê? Vou executar a multa dela? Não vou. Não, mas então tá, então corre lá atrás de uma entrada lá que a gente segura o negócio. Então, gente, é assim. Eu nunca vi isso, gente. Fechar negócio, o cara quer que você assine um compromisso sem dinheiro no negócio. Não existe assinar compromisso sem sinal, não, gente. Isso só acontece no POP. Mas mesmo assim, você tem que tentar amarrar de algum jeito. Porque às vezes o pessoal até coloca lá sem receber sinal, porque é outro tipo de jogo. Tá jogando popular aí, vender por 140, o cara não tem R$1, né? Então você vai tentando até mesmo. Tem casas aí no interior do país que tem risco de depredação, você acaba colocando o cara lá dentro. Mas tirando isso aí, você está trabalhando imóvel acima de 250, 300 mil, dali para cima, você tem que botar alguma coisa no bolso, gente. Não existe você assinar papel sem entrar dinheiro, não. Só existe negócio com sinal. Por quê que existe negócio com sinal? Porque se o cara desistir depois ou descumprir prazo, você já recebeu o sinal, você tem o arras ali, a penalidade. Se você não colocar sinal nenhum, qual o compromisso que esse cara tem com o negócio? Ele vai morar na sua casa de graça ainda se você liberar a posse e depois vai te dar dor de cabeça para sair. Não tem lógica, né? Não tem a menor lógica. E tem corretor ainda que oferece um negócio desse, né? O Márcio colocando aqui, você podia estudar a permuta da casa dela. Até onde eu sei, a casa dela já está vendida. Mas, inclusive, nesse mesmo imóvel, eu estava fazendo uma permuta, não, né? Eu tinha recebido como parte de pagamento nessa casa os direitos que o cara tinha num apartamento que ele perdeu no leilão. Perdeu não, porque aí ele vendeu, né? Conseguiu fazer o exercício do direito da preferência dele lá que eu ia fazer. Então, até isso a gente ia fazer. Ia dar um negócio bem legal isso daí. Eu até tinha preparado uma aula lá, mas aí o negócio não deu certo. Não, nós vamos falar na próxima live aí, contar mais casos de negócio. Nós estamos fazendo uma série mesmo de venda aqui, contando casos de venda, contando como é que sai de negócios e como é que você maximiza ainda o lucro, né? Aumentando o lucro ainda. Então, vamos separando casos de venda aí que nós estamos concluindo e trazendo aqui para vocês aos domingos, beleza? Beleza, valeu, gente. Galera. Brigadão aí pela audiência, valeu demais. Quem quiser participar do evento é só digitar T34 aqui, Tatu 34. E na semana que vem, na outra semana, né, dia 11, 12 e 13, nós vamos ter o maior evento de leilões de imóveis do país. Quem ainda não segue, o Fernando, só digitar aqui, ó, fernando.merli, seguir o perfil do Fernando, vocês têm certeza que vocês vão gostar demais do conteúdo que ele posta lá. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Até mais, gente.